Oi, anjos, tudo bem? Meu nome é Diego e no vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas que vocês me perguntaram lá no Instagram sobre questões LGBTs. E antes de começar, vale falar que as perguntas eu vou responder sobre a minha perspectiva, que é a de um homem cisgênero gay. Não vou falar o nome das pessoas, mas a primeira pergunta que nós temos é: como você se assumiu? Você teve medo? E sim, gente, eu tive medo. Aliás, o medo é algo que provavelmente todo LGBT, ou quase todos, sentem. Antes de se assumirem, quando se assumem também, o medo ele não sai da gente, ele só muda o motivo, ele só muda o endereço, pra falar bem a verdade. E eu senti muito medo quando eu fui me assumir, porque eu não sabia como seria a reação das pessoas. Eu confesso que eu não lembro muito bem, assim, como foi contar pra cada um dos meus amigos, mas eu lembro que todos eles foram muito incríveis comigo. Eles sempre me apoiaram, na verdade, acho que eles sempre identificaram que eu era, mas eles me davam o espaço pra eu ser quem eu queria ser, sabe? Me deixavam livre, realmente. Eu lembro que tiveram algumas amigas que até chegaram a falar pra mim, assim, tipo, ó, se você for gay, a gente não tá falando que você é, mas se você for, tá tudo bem. Mas infelizmente elas me falaram isso quando eu era muito novo, sabe? Elas eram muito avançadas pra mim. De uma forma geral, dos meus amigos e das minhas amigas foi maravilhoso, assim. Eu não lembro de ninguém que parou de falar comigo por causa disso, nem nada do tipo. E como que eu me assumi pra minha família? Então, essa é a segunda pergunta. Como foi a reação da minha família, como eu me assumi pra eles e tal. Eu já contei brevemente aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui em cima. Na verdade, foi o primeiro vídeo que eu falei sobre isso aqui no canal. E assim, não foi nada fácil me assumir pra minha família. Pros meus amigos foi difícil, mas a reação deles foi maravilhosa. Então o processo no final pra eles foi feliz, mas pra minha família não foi tanto, assim. Todo mundo da minha família falou, tipo, tranquilo, aceitou e tal. A minha família é mais ou menos moderna, mas ela ainda é muito conservadora nos costumes, nos pensamentos, etc. A maioria das pessoas da minha família são conservadoras, de direita, etc. Coisa que eu não sou. Então, é uma relação complicada até hoje, sabe? E eu confesso que é meio conflitante, porque ao mesmo tempo que eles falam que eles me aceitam, eles têm alguns preconceitos ainda, então assim, é complicado. Mas hoje em dia eu sei que existe um respeito, mas é um respeito que eu impus também, sendo muito sincero. Eles me aceitam, me respeitam, mas como eu falei, não entendem as minhas questões, não entendem as questões da minha comunidade. Mas aí, esse é um problema deles, pra ser muito sincero. Como eu me assumi com 17 pra eles. Eu falei, na verdade, pra minha mãe. E a minha mãe se encarregou de falar pra todo mundo. Próxima pergunta. O que você acha sobre famílias que não aceitam seus filhos? Eu acho muito triste e eu acho que existem vários tipos de aceitação, assim. Não adianta só você dizer, eu amo pessoas gays, eu não ia me importar se meu filho fosse gay. Não foi meu caso, tá? Mas tô dizendo, não adianta só ter esse discurso. E vale falar também que, peraí, você aceita seu filho ser gay, mas será que se ele fosse trans você aceitaria? Será que se ele fosse bi você aceitaria? Tem questões na nossa comunidade que elas são bem mais complexas. E aí, consequentemente, a sociedade tem mais preconceito. Então, você tem que se questionar, tipo, eu aceito realmente o meu filho e a minha filha? Ou é aquele aceito mais ou menos, sabe? Acho muito triste as famílias que meio aceitam ou não aceitam. E vamos ser sinceros, família é quem a gente escolhe no final do dia. Quem é LGBT sabe muito bem o que eu tô falando. The tea, honey. Próxima pergunta. O que mais te alegra na causa no grupo LGBT? Eu acho que o que mais me conforta e me alegra na nossa comunidade é que, sim, a gente tem questões diferentes, problemas diferentes, a gente tem vivências diferentes, a gente tem privilégios diferentes dentro da sociedade, mas no final do dia a gente se entende, sabe? Claro que não é todo mundo, mas a gente tá meio que lutando pela mesma coisa. Não pelas mesmas questões, preciso ser muito sincero. A comunidade gay luta por uma coisa, a trans luta por outra, as bissexuais lutam por outro, os bissexuais lutam por outro, as lésbicas lutam por outro, enfim, são pessoas diferentes, né, são questões diferentes, como eu falei, mas a gente se entende muito bem, tipo, a gente entende que um mundo mais igual é um mundo em que todas as pessoas possam ser quem elas queiram ser, e principalmente que pessoas LGBTs não sofram preconceitos tão primários e que elas tenham direito à vida, que elas tenham direito à educação, que elas tenham direito a todas as coisas como as pessoas héteros e cisgênero. Porque a gente tem acesso a essas coisas na lei, mas não na prática. No final do dia a gente entende a nossa luta, sabe? É uma coisa que nos une. E eu acho isso maravilhoso. Quando eu entendi isso, tanta coisa esclareceu na minha vida, tanta coisa mudou, assim, a minha cabeça mudou muito quando eu entendi isso, sabe? Foi libertador, de verdade. Próxima pergunta. A causa tem pontos negativos? Se sim, quais? Tem, não vou mentir. Eu sempre falo sobre isso aqui no canal, que eu fico muito triste o quanto, ao mesmo tempo que a gente entende que a luta ela é conjunta,
A nossa comunidade, ela tende a se dividir muito. Mas todos os preconceitos e as questões que tem na nossa comunidade são maiores do que a gente, sabe? Tipo, não foi a gente que inventou, não é uma coisa que só a nossa comunidade tem. Mas a gente precisa ainda assim resolver elas. Tipo, a questão do racismo dentro da comunidade. Existe muito racismo dentro da comunidade. Existe muito machismo dentro da comunidade. Existe muita transfobia dentro da comunidade. Existe muita gordofobia dentro da comunidade. E isso, sinceramente, é algo que eu não entendo. Não entendo mesmo, assim, me deixa muito triste. E a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, sabe? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Tem muita gente que é a favor de tapar o sol com a peneira. Eu sou completamente contra. A gente precisa falar sobre isso. Sim, isso não é um problema só da nossa comunidade, mas é um problema que a nossa comunidade não tá conversando, não tá falando, não tá resolvendo. E aí, isso me incomoda. E também me incomoda muito a nossa comunidade ser muito voltada pros gays, e principalmente os gays brancos, padrão, etc. E tão pouco voltada pras outras siglas da nossa comunidade, sabe? É muito absurdo. Tem pessoas da nossa comunidade que são literalmente invisíveis dentro dela, e isso não pode acontecer jamais. Então é definitivamente algo que eu mudaria pra ontem e precisa mudar pra ontem. Última pergunta. O que você acha de casais que parecem irmãos gêmeos? Eu achei essa pergunta maravilhosa. Eu acho que tem 2 casos que eu quero trazer pra cá. O primeiro deles é quando você convive tanto com uma pessoa que você meio que se torna parecido com ela, sabe? No jeito de se vestir, você pega alguns trejeitos. Claro, sem deixar de ser você, por favor. Quando você deixa de ser você por causa de outra pessoa, ou porque isso é imposto, aí tá errado. Mas existe também uma questão meio natural, assim. Eu tenho algumas amigas que a gente convive muito. E é engraçado como outros amigos nossos falam, tipo, nossa, como vocês são parecidos. Como vocês se vestem igual, falam igual. Contam os mesmos memes, sabe? Existe sim essa questão de você se parecer com algumas pessoas pela aproximação e pela convivência. Mas como eu falei, né, não pode ser algo imposto, nem que você perca a sua personalidade, nada do tipo. Mas também existe o caso daquelas pessoas que parecem irmãos gêmeos no sentido de elas só namoram pessoas que são exatamente iguais a ela. E assim, para essas pessoas, uma terapiazinha resolvia bastante, né? Eu acho que é uma questão que a gente precisa, assim, levantar. A gente vê um monte de casal gay que é exatamente igual. E se é igual por coincidência, tudo bem. Se é por imposição ou porque, tipo, sou assim e só fico com caras que são exatamente iguais a mim, aí é um problema muito grande. E isso precisa ser revisto, a gente precisa pensar assim sobre isso, a gente precisa falar assim sobre isso. Sempre falo aqui, eu já falei várias vezes, eu acho limitante, sabe? Você falar, eu só vou ficar com certo tipo de pessoa. Eu só vou ficar com esse tipo de cara. Cara, a vida não é assim, né? Às vezes você conhece um cara que não tem nada a ver com o que você espera, mas aí é um cara incrível e você se surpreende, enfim. Se permitam, sabe? Não se limitem. E eu acho assim válido a gente falar e apontar essas questões, porque são questões. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever nesse canal, dar like no vídeo, compartilhar com um amigo ou com uma amiga sua. Aqui no canal eu falo sobre cultura pop e vivência LGBT. Tenho certeza que você vai se identificar com algum assunto. E não esquece de me seguir em todas as redes sociais, eu também posto conteúdo nelas. E é isso. Um beijo, até o próximo.